Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gabriel. Voltamos aí às nossas aulas, hoje para falar sobre as funções oxigenadas. Nós havíamos estudado os hidrocarbonetos, que são os compostos constituídos de carbono e hidrogênio. As funções oxigenadas, além de ter o carbono e o hidrogênio, tem agora o oxigênio. Nessa primeira aula, nós iremos estudar sobre os álcoois. Então, o álcool é uma função orgânica oxigenada, no qual contém um grupo hidroxila, que é um OH, um oxigênio ligado a um hidrogênio. Esse grupo hidroxila tem que estar ligado a um carbono, e esse carbono necessita ser um carbono saturado. O que é isso, Gabriel? Vamos relembrar lá. Nós vimos carbono saturado e insaturado. Carbono saturado é que só contém ligações simples. Gabriel, então se esse grupo hidroxila tiver ligado ao carbono e esse carbono tiver uma ligação dupla, significa que ele vai ser um álcool? Não, ele não vai ser um álcool. Só se esse carbono tiver ligações simples, tá? Se esse carbono tiver ligação dupla ou tripla, ele não será classificado como um álcool. Os álcoois, eles podem ser classificados de duas maneiras diferentes. Primeiro, em relação à quantidade de hidroxila. Então, se contém um grupo hidroxila, ele é chamado de monoálcool. Se contém dois grupos hidroxilas, vão ser chamados de diálcool ou diol. Se for três, triálcool ou triol. Se for quatro ou mais, vai ser chamado de poliálcool ou poliol. Além da quantidade de grupo hidroxila, os álcoois também são classificados de acordo com o carbono que está ligado ao grupo hidroxila. Se esse carbono é primário, secundário ou terciário. Se esse carbono for primário, então ele vai ser um álcool classificado como álcool primário. Vamos relembrar, carbono primário é porque só está ligado a um outro átomo de carbono. Se é um álcool secundário, é porque a hidroxila está ligada a um carbono que é um carbono secundário. E um álcool terciário é porque o carbono vai ser o carbono terciário. Então, repare, temos 4 exemplos aqui para saber se ele vai ser um álcool primário, secundário ou terciário. Veja, ó, então tem um grupo hidroxila ligado a um carbono. Esse carbono só está fazendo ligações simples. Então, esse carbono aqui, ó, que está ligado ao grupo hidroxila, esse carbono só está fazendo uma ligação com outro carbono. Então, ele é um álcool primário. O de baixo aqui, ó, a hidroxila está ligado a esse carbono. Esse carbono tem 2 átomos de carbonos que está fazendo ligação. Então, ele é um álcool secundário. O próximo, mais à direita aqui, o que a gente tem? A hidroxila está ligado a esse átomo de carbono. Esse átomo de carbono, ele só está fazendo ligação com esse outro átomo. Então, ele é primário. Então, consequentemente, o álcool também é primário. O próximo, a hidroxila está ligado a esse átomo de carbono. Esse átomo de carbono tem uma ligação à esquerda, uma à direita e um embaixo. Então, ele está fazendo 3 ligações com 3 átomos de carbonos diferentes. Então, ele é um álcool terciário. Então, essa maneira que a gente classifica como álcool primário, secundário ou terciário. E se a gente olhar em relação à quantidade de hidroxila, todos os 4 apresentam apenas um grupo OH. Então, eles são classificados como monoálcool. Em relação à nomenclatura, semelhante aos hidrocarbonetos. Então, primeiro a gente dá o nome lá às ramificações, se existir. Depois a gente dá o nome à cadeia carbônica, que seria o prefixo. Aí vai conter o infixo e a terminação sempre vai terminar em ol, porque é o grupo álcool. Hidrocarboneto, a terminação terminava em O. Agora, como é um álcool, termina em ol. Então, vamos fazer aqui 3 exemplos diferentes para a gente ver quais vai ser a diferença em relação ao hidrocarboneto. Vocês vão ver que é muito semelhante. Então, primeiro, a gente tem que escolher a cadeia carbônica.
que seria aquela maior sequência de átomos de carbono. Então, o grupo OH, consequentemente, não vai estar presente na cadeia carbônica. Ele vai ser como se fosse uma ramificação aí. Então, veja, aqui a gente tem 4 carbonos, que seria a maior sequência possível dos átomos de carbono. Então, o OH, que é a hidroxila, sempre vai ficar pendurada, ela vai ficar como uma ramificação. Além disso, nós temos que nomear a cadeia carbônica, numerar, na verdade, começando sempre pelo grupo funcional. Então, o menor índice tem que estar no grupo funcional. Então, se a gente começar da esquerda para a direita, seria o carbono 1, 2, 3. Se a gente começar da direita para a esquerda, vai ser o carbono 1, 2. Então, é o menor número. Então, a gente vai começar da direita para a esquerda. Então, esse seria o primeiro carbono, segundo, terceiro e quarto. Então, como que a gente dá o nome agora? Sempre o prefixo. Então, se a gente tem 4 carbonos, vamos lembrar lá, met, et, prop, but. Então, vai ser but. Depois, a gente trabalha com o tipo de ligações, que seria aí o infixo. Só tem ligações simples na cadeia carbônica. Então, vai ser an. Se tivesse ligação dupla, seria en. Se tivesse ligação tripla, in. Depois, nós temos o grupo funcional. Só que o grupo funcional está no carbono 2. Então, em vez de ficar escrito butanol, a gente tem que colocar qual é a posição desse grupo funcional. Então, butan 2, que é a posição dele, a terminação ol. Então, essa seria a nomenclatura aí da letra A. Na letra B, novamente, a gente tem que identificar qual é a cadeia carbônica, que seria a maior sequência de carbonos possíveis. Repare que também seria essa daqui linear. Posteriormente, temos que numerar. Veja que temos o grupo OH, esse grupo OH está ligado num carbono, esse carbono só faz ligação simples, então é um álcool. Então, a terminação aqui, o sufixo vai ser ol. Isso nós já sabemos. Só que na cadeia carbônica agora apresenta uma ligação dupla. Para a gente começar a numerar, qual que vai ser a prioridade? Sempre a prioridade é o grupo funcional. Depois, a insaturação e, por último, a ramificação. Nesse caso, nós não temos ramificações. Nós temos grupo funcional, então ele tem que ficar no menor número de carbono possível. Então, seria aqui, 1, 2. Então, a gente vai começar por essa extremidade, agora da esquerda para a direita. 3, 4. Então, o grupo funcional ficou no carbono 2 e a insaturação ficou no carbono 3. A prioridade é grupo funcional, anota aí. Depois, insaturação e, por último, ramificação. Vamos nomear a cadeia, que seria o prefixo. 4 carbonos é chamado de but. Continuando, o infixo. Nesse caso, a cadeia carbônica tem ligação dupla. Então, vai ter o en. Se tivesse ligação só simples, an. Ligação dupla, en. Temos que identificar qual que é a posição dessa ligação dupla. A ligação dupla está no carbono 3. Então, vai ser but 3, tracinho, en. Certo? Gabriel, se tivesse 2 ligações duplas, então colocaria as 2 posições, aí ficaria de en. Beleza? Tracinho, porque o grupo OH também tem uma posição. Então, temos que representar a posição dele. É a posição 2. E, por último, o sufixo, que é ol. Finalizando agora, no exemplo C, nós temos novamente identificar a cadeia carbônica. Repare, a cadeia carbônica, novamente, seria essa daqui que contém 4 carbonos. Só que, na letra A e na letra B, a gente só tinha um grupo OH. A gente estava trabalhando com monoálcoois. Agora nós temos 2 grupos OHs, 2 hidroxilas, então é um diol, um diálcool. Então, novamente, nós temos que numerar. Lembrando que a prioridade é o OH. Aqui, da maneira com que vocês enumerem, vai ser a mesma maneira, vai dar no mesmo. Tanto iniciando da esquerda para a direita,
ou da direita para a esquerda. Então vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3. Por que vai ser a mesma, Gabriel? Porque eles vão ficar sempre nos mesmos números. Uma hidroxila vai estar no carbono 2 e a outra no carbono 3. Então, sempre a gente nomeia a cadeia principal primeiro, que seria o prefixo 4 carbono, novamente vai ser but. Depois, o tipo de ligação presente na cadeia principal, só ligação simples, então, butano. Nesse caso, ele é um diálcool, ou seja, ele tem mais de uma hidroxila, então ele tem 2 hidroxilas. Todas as vezes que a gente está trabalhando com álcool que tem mais de uma hidroxila, nós temos depois, em vez de colocar a numeração já, a gente coloca o sufixo O. Então aqui vai ficar butano. E por último, a gente nomeia onde que está os OHs, tá? Então se tivesse 3 OHs, também colocava sempre, no caso, butano, tracinho, a posição deles, tá? Então, nesse caso, ele está na posição 2 e 3. Então, vai ser 2,3. Como são 2 álcoois, então vai ser di, porque o prefixo di significa que é 2. Se fosse 3, colocaria tri. E a terminação, ol. Então, ficou butano 2,3 diol. Então, sempre tem que lembrar dessa regrinha. Se tiver mais de uma hidroxila, é necessário, antes de terminar aqui, antes de colocar o sufixo, é necessário colocar aí o O, beleza? Vai ficar aí alguns exercícios para vocês. Se tiverem dúvidas, estamos disponíveis. Abraço e até a próxima!